A simplicidade de você facilitar o acesso, você facilita o desenvolvimento de vício. E é um comportamento altamente viciante. Apostas, celular, masturbação, pornografia, exercício físico, trabalho, isso tudo também pode viciar. E eu digo isso porque a gente vê na internet, eu tô falando, hackeia seu cérebro, hackeia seu cérebro. Você quer hackear seu cérebro? A cocaína faz isso. Ele executa o comportamento, ele não consegue inibir, mesmo sabendo que as consequências são negativas. Apostas são uma das coisas mais viciantes que tem. Isso é entendido até do ponto de vista clínico, psiquiátrico, psicológico. Né? As pessoas podem desenvolver um vício em apostas. E um dos fatores que facilita as pessoas a ficarem viciadas numa comunidade é você facilitar aquele comportamento viciante. Por exemplo, tem um país X. E eu quero fazer as pessoas ficarem viciadas em cigarro. Uma maneira simples de fazer isso é eu facilitar o acesso ao cigarro. Quanto mais fácil é o acesso a um comportamento recompensador, que o cérebro entende que é recompensador, que é o caso da nicotina, é o caso de talvez ganhar uma aposta, o cérebro acha isso recompensador. Simplesmente você facilitar o acesso, você facilita o desenvolvimento de vício. E o oposto, você quer dificultar, você quer diminuir a incidência de adição na aposta, por exemplo, você tem que dificultar. Vou apostar, talvez eu ganhe. E é um comportamento altamente viciante, apostas. Sim. O negócio, as apostas são desenhadas para serem muito estimulantes, né? Pra mim, na minha cabeça, é menos burra a pessoa que aposta em esportes. Tipo assim, vai ter o time A contra o time B, tu aposta no time A. Cara, mas isso aí... Mas é óbvio que, cara... Isso aí é um prato cheio pro cérebro achar recompensador e ligar os mecanismos que eventualmente podem levar a pessoa a ficar viciada. É justamente a sensação de quase ganhei. Então, assim, num jogo, é o equivalente à roleta. Você botar branco ou preto. É 50% de chance. Você fala, a chance de ganhar é grande. A pessoa poderia te argumentar, não, mas na roleta, você botar lá o branco ou o preto, a chance é grande. Mas isso é uma armadilha maravilhosa pro cérebro da pessoa desenvolver um vício naquilo. A sensação de quase ganhei, ela apostou uma vez. Aí o time tava ganhando e aí o outro virou, ela perdeu. Cara, aquilo ali, esse quase ganhei, é um dos estímulos mais poderosos em promover a liberação da famosa dopamina, que está super envolvida nesse processo de consolidar aquele comportamento, no caso apostas, e isso sendo repetido é justamente o que faz aquilo eventualmente se tornar um vício. A pessoa eventualmente não consegue mais ter controle. Os mecanismos envolvidos com o autocontrole são meio que hackeados. Ela fica muito afim de fazer aquilo, muito motivada, não tem controle e pronto. Outra coisa que vicia, Fermento, uma é apostas, a outra são jogos online. Então isso é bem... Videogame. Sim, se a gente for olhar o DSM-5, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, como se fosse um manual, já deve ter falado pra caramba pra você aqui sobre isso, né? Já. É um manualzão, até onde que ele tá errado. É um manualzão que as pessoas usam pra diagnosticar transtornos mentais, com critérios, né? Ele já entende que apostas e jogos online são viciantes mesmo. Tem critérios para serem avaliados para diagnosticar a pessoa com um problema, não lembro qual que é o termo técnico, um transtorno de comportamento, de adição, sei lá. Um termo técnico assim, seria a pessoa que está viciada em apostas ou jogos online, né? Tem tanta evidência científica de que as pessoas podem realmente se viciar que já foi possível a gente determinar critérios para falar que a pessoa realmente está. Agora, os outros comportamentos, celular, masturbação, pornografia, exercício físico, trabalho, isso tudo também pode viciar. Tem evidências mostrando, talvez não tanto quanto apostas e jogos online ainda, né? Mas tem inúmeras evidências mostrando que as pessoas podem desenvolver uma espécie de vício nesses comportamentos. Dá para viciar praticamente em qualquer coisa. Cara, em qualquer coisa. Qualquer coisa que o seu cérebro entenda como recompensador, e isso é subjetivo, você pode ficar viciado. Tem pessoas, Fermento, é curioso isso. A maioria das pessoas tem dificuldade em praticar exercício físico, por 1 milhão de motivos que a gente pode discutir depois. Agora, existem pessoas que conseguem se motivar tanto para o exercício físico, que enxergam tanta recompensa naquilo, pessoas que competem, pessoas que, enfim, que por algum motivo veem o exercício físico como algo muito recompensador para elas. Às vezes até do ponto de vista financeiro. Pessoa, eu ganho, como é que você ganha dinheiro? Eu ganho competições, fisiculturismo. Então, o cérebro dela associou exercício físico para competir no fisiculturismo e eu posso ganhar muito dinheiro e fama. É recompensador para aquela pessoa. As pessoas podem realmente ficar viciadas em exercício físico. Ao ponto dela, inclusive esse é um dos critérios do vício, é a pessoa executar a atividade mesmo sabendo que faz mal para ela. Então a pessoa
tá machucada e ela não consegue não praticar exercício, porque aquilo ali tem muito valor, a pessoa tá presa naquilo. Realmente é, pelo menos, muito parecido com um vício, né? A pessoa não consegue controlar. Mesmo sabendo que vai fazer mal, ela vai fazer. E agora, o que é recompensador para as pessoas varia. Você poderia, sei lá, ficar viciado em fazer podcast. Dependendo de qual é a sua relação com podcast. Toda vez que eu faço podcast, eu me divirto, eu ganho muito dinheiro, atenção. E fico famoso, e ganho atenção. Cara, isso aí é uma bomba, né? Dinheiro é recompensador, atenção é recompensador, dar risada é recompensador, aí você tem uma bomba de recompensa aqui enquanto faz o podcast, depois, algo que você não tem em nenhuma outra atividade. Então não tem mais nada na sua vida que você faz que é tão recompensador, digamos. A tendência é você ficar cada vez mais motivado para podcast. Você fica pensando no podcast, você acorda pensando no podcast, você quer mais, como se fosse uma droga mesmo, né? E você vai afunilando o seu leque de possíveis comportamentos recompensadores. Isso é sempre uma tendência também. Esse é o processo do desenvolvimento de um vício, né? Tu restringe os teus prazeres, vamos botar numa vamos linguagem colocar chula, assim. Isso. E afunila naquilo, sempre. Isso, você afunila as opções de prazeres, as opções de... Tipo, sei lá, fontes de recompensa. Eu pararia de fazer sexo. Exato. Pode acontecer, chegar num ponto interesse. que, inclusive, é claro que depende. O vício ele é muito complexo e varia em muitos aspectos, mas pode acontecer da pessoa. É um critério que a gente avalia, né? A pessoa deixar de querer coisas que antes eram recompensadoras. Que é o que, inclusive, que a gente chama de anedonia, né? A pessoa perde a capacidade de ter motivação, buscar e sentir prazer com coisas que antes ela sentia prazer. Começa a perder valor. Seu cérebro começa a falar, bom, eu tenho duas opções. Eu posso ir à academia agora, eu posso ter uma relação sexual, ou eu posso ir pro podcast e ganhar dinheiro e muita atenção e dar risada. Então, assim, você vai afunilando o contraste daquele comportamento no qual a pessoa está se viciando, se viciou, em relação aos outros, vai aumentando. Chega num ponto que a pessoa a única coisa que consegue motivar a pessoa a ter energia para buscar aquilo é a droga, no caso. No seu caso, poderia ser o podcast. É claro que drogas, né, alguns fármacos específicos, pela forma como eles agem, eles acabam fazendo isso. É mais fácil eles acabarem colocando a pessoa nessa armadilha. Que é porque eles literalmente, quimicamente, já dão prazer. Tipo, não necessariamente dão prazer, mas eles, quimicamente, eles promovem aumento da dopamina, que é o principal sinal químico envolvido em sinalizar para o cérebro recompensa. Então, se a pessoa consome lá droga, sei lá, cocaína, anfetamina, nicotina, o álcool, e essa droga, entre os vários efeitos que ela vai ter no corpo da pessoa, depende da droga, ela vai lá e aumenta a atividade da dopamina. Isso é o que todas as drogas que viciam têm em comum. E aí esse aumento da dopamina sinaliza para o cérebro, ei, isso que você fez é recompensador, é bom, por algum motivo, faça de novo. Tudo que aumenta a dopamina, assim, de uma forma inesperada, seu cérebro entende que foi algo bom que aconteceu. No caso da droga, só que no caso da droga, esse aumento, ele é artificial. É um excelente exemplo, Fermento, de um processo, uma substância que está hackeando o seu cérebro. E eu digo isso porque a gente vê na internet, a pessoa falando, hackeie seu cérebro, hackeie seu cérebro. Você quer hackear seu cérebro? A cocaína faz isso. Ela vai aumentar um sinal químico, vai fazer seu cérebro achar que aquilo ali é muito bom, e vai fazer você querer usar mais aquela droga, vai aumentar a dopamina, vai querer mais, aumenta a dopamina e vai aumentando, vai piorando. Eu não consigo fazer isso para aprender um hábito. O processo da formação de hábito segue o mesmo princípio, só que inclusive, em muitos aspectos, o vício é muito parecido com um hábito. É um comportamento recompensador, que foi repetido, foi sendo consolidado até um ponto que ele se tornou automático. Um hábito é um comportamento que a gente executa de forma automática. Essa é a definição. Você não precisa pensar para fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Pegar o celular. É um hábito que todo mundo tem, né? A telinha acendeu, você pegou o celular, olhou, você nem se ligou do que você fez. Na hora que você se liga, você já está mexendo na droga do celular. Esse é um hábito que a gente construiu. É um hábito bom, um hábito ruim? Bom, geralmente é um hábito ruim porque está atrapalhando a pessoa a fazer outras coisas que ela devia estar fazendo, né? Um vício segue mais ou menos esse mesmo processo. É um comportamento que foi executado. Ele é recompensador, mobiliza a dopamina, ela modifica os circuitos no cérebro, fazendo com que aquele comportamento seja mais consolidado. A pessoa vai pensar mais naquilo, vai querer mais aquilo, vai fazer mais aquilo, se ela puder, né? E o processo se repete. No caso da droga, usa a droga, aumenta a dopamina,
faz ela querer mais no futuro, usa droga, aumenta a dopamina de novo, faz ela querer mais ainda, o negócio vai amplificando, né? Até um ponto em que aquilo se torna bem mais automatizado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o vício no cigarro. A pessoa, o comportamento fumar está tão automatizado que às vezes a pessoa nem se dá conta dela ter pegado cigarro, acendido cigarro, botado na boca e acendido cigarro. 100% automático. Assim, ela chegou num lugar que lembrou o cérebro dela que tá na hora de fumar, algum gatilho, sei lá, chegou num ambiente com pessoas específicas, na hora do café, a pessoa, tudo acontece mais ou menos do mesmo jeito. O cigarro tá num bolso, o isqueiro tá no outro bolso, a pessoa pega, sei lá, põe, acende, nem se dá, ela tá pensando em outra coisa, tá pensando, eu vou fazer um negócio lá, vou ter que resolver um problema, ela vai lá e executa o comportamento de forma automática, né? Então, hábitos são isso, comportamentos automatizados, e o vício tem esse componente também. Ele foi automatizado, mas o vício tem algo a mais. No vício, os circuitos envolvidos com autocontrole, planejamento, eles também são meio que hackeados. Então, tem o componente... Em todos os vícios ou só nos de químicos? Não é em todos. Isso... Os mais intensos. Assim. Esse é um componente. Depende do. Exato, depende da gravidade, é claro, que a gente pode avaliar uma série de parâmetros, inclusive o quão adicto a pessoa tá, o quão viciada ela tá, né? Mas um componente que diferencia os vícios de um modo geral do hábito é que a capacidade de autocontrole ela tá afetada também. Porque, por exemplo, digamos que você tem o hábito de pegar o celular toda vez que você tá no podcast. E aí, na hora que você vai pegar o celular, eu pego e falo, Fermento, não pega o celular. Se eu ligar esse sistema de autocontrole, você fala, opa, é verdade, não vou pegar o celular. Você consegue controlar o comportamento. Uhum. Você consegue usar esse sistema de controle para não executar o comportamento. No vício, esse sistema ele tá hackeado também. Vou dar um exemplo prático aqui do pessoal que fuma. A pessoa, ela pode gastar horas planejando como ela vai fumar. Existem fóruns específicos que a pessoa consulta quando ela vai viajar para saber aonde no aeroporto que ela vai passar tem lugar de fumante. Ela tá hiper motivada para fazer Exato. aquilo. Então, assim, não é só ela fez o comportamento automático, ela nem percebeu. Além disso, os circuitos envolvidos com controle e planejamento, eles também foram meio que hackeados. A pessoa vai planejar usar aquilo. E ali no meio, ela sabe que tá errada. Ela sabe que tá errada. E esse isso é até um aspecto do vício que a gente chama de compulsão, né? Quando o indivíduo, ele executa o comportamento, ele não consegue inibir, mesmo sabendo que as consequências são negativas. Num experimento que você pode fazer com um ratinho para estudar esse comportamento, seria você colocar lá uma droga, daí ele fica viciado em usar a droga. Aperta uma alavanca e ganha, sei lá, uma dose de cocaína. Aí não todos, mas muitos desses ratinhos vão ficar viciados, vão ficar lá apertando a alavanca e começa a nem querer comer mais e fica viciado. E aí digamos que você põe um negocinho embaixo dele para ele levar um choque quando ele aperta a alavanca. Você vai ganhar droga, mas ele levar um choque. Alguns ratos que desenvolveram uma gravidade maior do vício, desenvolveram o que a gente chama de compulsão, mesmo sabendo que vai levar o choque, ele vai lá apertar a alavanca. Algumas vezes você pode até tirar a droga e ele tá o ato de apertar a alavanca tá tão consolidado que mesmo sem receber a droga e levando choque, ele continua apertando a alavanca. Então, assim, é um comportamento que foi muito consolidado, né? O vício é realmente, como a gente diz na neurociência, é um aprendizado patológico. Porque formar hábitos é um processo de aprendizado. Uhum. Seu cérebro associa, quando eu faço isso, eu tenho essa recompensa. Faça de novo. Aí você faz de novo. Faz de novo. E aí, com repetição, ele vai automatizando até o momento que você não tem mais que pensar naquilo. Uhum. Ele executa. Fala, bom, executa, você está pensando em outra coisa, virou um hábito automático. No vício é a mesma coisa, processo. Só que ele vai além. Ele meio que realmente você acaba hackeando esse sistema de motivação, aprendizado, até mesmo os envolvidos com autocontrole, de modo que a pessoa executa aquele comportamento e ela não consegue controlar nem se ela para pensar.